Muito boa tarde, você que está ligado aqui na Vem e Vê TV. Hoje é o dia 16 de julho de 2014, uma quarta-feira. São 3 horas da tarde, aqui horário de Brasília. E a gente está começando o Ao Vivo na Graça aí com você, é isso mesmo. Estamos começando mais uma vez esse programa tão gostoso, tão singelo, tão simplesinho, onde nós nos fazemos como diz o meu mano Zezinho, nós nos conectamos na corrente do bem, centenas de milhares de pessoas espalhadas aí pelo planeta Terra, conectados aqui na Vem e Vê TV. Então nós estamos aqui ao vivo. Se você está assistindo a gente hoje, nesta quarta-feira, se são aí 15 horas horário de Brasília, para você que está na Europa deve ser mais ou menos 9 horas da noite, 9, 10 horas da noite. Você que está nos Estados Unidos já são aí talvez, eu não sei, mas 2, 1 hora da tarde, eu não sei, enfim, a gente está confuso aí, um pouquinho diferente, mas é só você conferir. Horário de Brasília, Brasil, às 15 horas e 5 minutos, você está assistindo ao Vivo na Graça nesta quarta-feira, dia 16 de julho de 2014. É um privilégio para mim poder estar aí junto com você, entrando aí na sua casa. Divulgue aí para os seus amigos, para as pessoas que estão próximas a você. Você pode baixar aí o aplicativo para o sistema operacional Android no seu smartphone. Só você procurar lá o aplicativo da Vem e Vê TV, baixar no seu telefone, mande para os seus amigos um SMS, manda aí por e-mail, pelo Facebook, enfim, pelos caminhos que você tiver para mandar. Mande os contatos todos, para que todos se conectem na nossa corrente do bem aqui, do Ao Vivo na Graça. O chat aí está aberto, você vai ver aí, olha, bem aqui assim, ó, tem aí, ó, envie a sua pergunta. A gente modifica um pouquinho aí o texto, né? A gente coloca envie o seu pedido de oração, envie o seu compartilhar, envie o que você quiser enviar. O chat aí está aberto para você entrar aqui com a gente e falar um pouquinho com a gente. A gente tem pedidos de ontem ainda, como prometido. Eu vou começar o programa de hoje com os pedidos de ontem. Enquanto isso, você já vai mandando aí, já vai se conectando com a gente. Se você não tem um pedido, se você não tem nada para compartilhar, pelo menos dê um alô. Fala, Fernando, olha, eu estou aqui. Como tem a moçada lá de Portugal que assiste a gente, na Suíça, na Áustria, em São Paulo, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, no mundo inteiro, dá um alô pra gente, Fernando, estamos aqui, estamos conectados, só pra gente estar junto aqui nessa corrente do bem, conectados uns com os outros, tá certo? E você, bem pertinho aqui de mim, eu quero dizer que hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos aqui nesse compartilhar da graça e do amor do Senhor Jesus, tá bom? Eu espero que o seu coraçãozinho esteja aí pronto, preparado para tudo que Deus tem para você durante esse dia, para tudo que Deus tem para você durante a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 1,18, é assim que diz a palavra. E o apóstolo Paulo estava dizendo sobre as coisas eternas, aquelas coisas que são para a eternidade, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano algum. Que você tenha essa certeza nessa tarde. Acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma, que hoje é o dia que o Senhor te deu, hoje é o dia que o Senhor te fez, para que você tivesse o seu coração tranquilo, a sua alma tranquila, a sua vida vivendo na plenitude da presença do Senhor. Que hoje seja um dia de paz para você, que hoje seja um dia de tranquilidade, de calma para a sua vida, que hoje seja um dia que a gente esteja aqui juntos. E eu quero agradecer ao meu querido amigo Gabiru, que hoje a gente começou o programa aqui, estava sem o barulhinho da cachoeira, da água aqui, e ele se enfiou dentro da água aqui, dessa piscina aí que você está vendo aqui na frente. Ele mergulhou aqui e falou, vamos resolver esse problema agora. E ele botou a cachoeirinha para funcionar, porque é uma delícia. Esse jardim aqui da casa do Caião é mesmo que um jardim do Éden mesmo. É um jardim do Éden, é muito gostoso, traz uma paz enorme para o nosso coração.
Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar aqui, mas eu garanto para você, o cheiro dessas plantas, a luminosidade que tem aqui, o barulho, o som dos passarinhos, os bichos que tem aqui, é tudo muito gostoso. É o céu aqui na Terra, um lugar muito gostoso de estar, tanto durante o dia quanto à noite, que é maravilhoso, a iluminação, e tudo muito singelo, gente, não tem nada demais não, é tudo muito simples. O Caião tem tudo que foi feito aqui, foi tudo feito com o resto de uma coisa, resto de outra, entulho, e foi pegando de um lugar, pegando de outro, e tudo foi montado com tanta singeleza, com tanta criatividade, com tanto bom gosto. E a gente tem o privilégio de trabalhar aqui, de estar aqui todos os dias aqui na VIV TV, e esse Jardim do Éden tão gostoso aqui, e é muito bom. Basta termos o olhar. Como é que está o seu olhar no dia de hoje? Porque talvez você pode chegar aqui, dependendo do seu olhar, do como está o seu coração, você pode olhar esse jardim e falar, poxa, mas que coisa feia, só tem vento, só tem planta, só tem... Você pode, depende do seu olhar, depende de como é que você enxerga as coisas. Eu enxergo aqui como um jardim do Éden. Quando eu venho para esse cantinho aqui, ou para qualquer cantinho aqui, para fazer o Ao Vivo na Graça, eu escolho sempre um cantinho diferente aqui para fazer o Ao Vivo na Graça. Qualquer cantinho que eu vejo, eu sinto como se estivesse no Jardim do Éden mesmo. Depende do olhar. Eu não sei qual é o seu olhar. Qual é o seu olhar no dia de hoje? Como está o seu olhar? Será que você consegue ver Deus nas coisas? Será que você consegue enxergar a presença de Deus em pequenas coisas, em coisas singelas, em coisas simples da vida? É isso que importa, é isso que Deus espera de nós, sabe? Outro dia, estava voltando para casa com o André e com o Pedro, eles estavam no carro. Eu gosto sempre de contar testemunhos assim, porque são coisas do dia a dia, que eu vivo e que experimento e que acho coisas tão lindas, né? E aí, a gente indo para casa contra o pôr do sol, e o sol estava se pondo, e para mim aqui em Brasília, é o pôr do sol mais bonito do mundo. É o mais bonito do mundo, é o céu mais bonito que existe, é o de Brasília no pôr do sol. Você pode dizer que existe pôr do sol na praia, em Lagoas e tal, mas olha, igual o pôr do sol de Brasília, olha só que imagem linda, que céu maravilhoso, que sol lindo, que delícia. Como é que você não consegue ver Deus nisso? É a coisa mais maravilhosa que existe, coisa mais linda mesmo. E eu voltando uma vez para casa, saindo aqui do papo do Ao Vivo na Graça, não lembro se era Ao Vivo na Graça ou Dribate com as crianças, e o pôr do sol estava acontecendo, e o céu estava vermelho, o céu lindo, maravilhoso, e o André vira para mim e fala, papai, olha o pôr do sol. O André é o mais novinho, tem 4 anos, papai, olha o pôr do sol. E eu falei, filho, o sol está indo dormir. Ele, papai, que lindo o pôr do sol. Eu falei, olha, da boca dos pequeninos procede o perfeito louvor, né? Porque até as crianças conseguem enxergar a beleza de um pôr do sol, mesmo sem entender. O que o André sabe de um pôr do sol? Ele só sabe que é lindo. E na nossa vida a gente tem que enxergar também tudo com os olhos de Deus, com a lupa, com o olhar de Deus, para que a gente consiga enxergar a beleza da vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já percebeu que você está respirando hoje? Você já percebeu isso? Quantas batidas o seu coração já deu hoje sem você saber, sem você perceber? Sabe, seu coração está batendo aí sem você precisar trocar pilha. Sabe, você está respirando, você está interagindo, você está ligado. Nós estamos num portal invisível, como diz o Caio. Estamos conectados por wireless, sem fio. E a gente está se falando, você aí do outro lado da tela aí, olha, no seu computador. Eu não sei onde é que você está. A gente já tem gente aqui da Rússia, do Tibete, Estados Unidos, Japão, sabe, tudo quanto é lugar. Gente que está lá em Israel, gente que está lá na Palestina e que assiste a VIV TV, está conectado aqui com a gente. Imagine só você. Depende do seu olhar, depende de como você vê as coisas. Eu espero que o seu olhar esteja pronto para receber tudo que Deus tem para te dar e para compartilhar com você. O Senhor tem nos dado a cada dia todas as coisas. Tem um pedido de oração aqui de ontem. Eu quero começar o nosso Ao Vivo na Graça com esse pedido de oração.
ela diz o seguinte, o pedido de oração dela veio assim, deixa eu achar aqui, olha que está aqui, olha. A Eliane, ela diz o seguinte: por favor, me ajude, pois saí de uma religiosidade, mas não consigo sentir a presença de Deus. Estou me sentindo tão culpada por não orar muito e não ouvir hinos. Me ajude. Olha, Eliane, realmente o problema está no sentir. Sabe o que você quer sentir? Você quer sentir um calor, você quer sentir uma emoção, você quer sentir um negócio diferente, um vulto passando, um vento. É isso que você quer sentir? Poxa, como é que você não consegue ver Deus nas imagens que o jovem fez agora, aqui desse jardim tão maravilhoso, desse céu, desse sol lindo? Como é que você não consegue ver Deus nisso? Sabe, como é que você não consegue ver Deus nessas plantas? Como é que você não consegue ver Deus, olha, nessa parreira que cresceu aqui, olha, que quando a gente poda ela aqui, corta, tira todas as folhas, ela volta a florescer. Nessas árvores, sabe, nesse jardim lindo, olha, eu não sei como é que você não consegue ver Deus, senti-lo, você não consegue perceber Deus em tudo isso. O que você quer? O que você espera? Deus fala conosco através dessas coisas, Eliane, sabe? Deus está aqui com a gente, nesse ambiente, nesse lugar. Sabe onde você pode ver Deus? Não senti-lo, mas ver Deus no seu próximo. Em mim. Em quem está aí do seu lado. Quando você sair da sua casa, existem pessoas aí. Você pode ver Deus aí falando com você. Eu vou orar por você, nós vamos orar por você. Olha aí, você não pode ver Deus nas criaturas que Ele criou, nos peixes, na água que é a fonte da vida. Essa água que é o que nos faz manter vivos aqui na face da terra, nesses peixes. Em tudo nós podemos ver Deus. Não sei como você consegue dizer que não consegue ouvir Deus. Sabe, fica quietinho. Hoje Deus está falando assim, ó. Para mim e para você. Deixa o silêncio de Deus falar com você. Olha, o silêncio de Deus fala tanto com a gente. O silêncio de Deus, ele é tão alto na nossa vida. O silêncio de Deus é tão bom para nós. Olha, Silene, grave isso nesta tarde. E todos vocês que estão conectados com a gente aqui na VMTV. É muito bom ouvir o silêncio de Deus. O silêncio de Deus traz paz para as nossas vidas. O silêncio de Deus traz consolo para o nosso coração. E você está aí presenciando o silêncio de Deus? Deus não está falando, você não consegue sentir Deus. Consegue sentir Deus? Você não vai sentir mesmo, porque Deus não é para ser sentido, porque Deus, Ele é. Ele é em todas as coisas. Então, já que você está aí nesse silêncio ensurdecedor, deixa eu dizer uma coisa que Jesus disse lá no Monte das Bem-aventuranças, às margens do Mar da Galileia. Aquele lugar, olha, eu não vou dizer que é mágico, porque vocês aí podem dizer que, você está falando de magia. Não, eu vou dizer que é um lugar que quando você avista e quando Vanessa e eu, quando um ônibus que estávamos juntos com o Caio lá, indo para o Monte das Bem-aventuranças, e quando o ônibus começou a descer aquelas colinas e nós avistamos aquele lugar, é um negócio que não dá para explicar. E nós começamos a chorar copiosamente em saber que Jesus esteve ali com seus discípulos e ensinou essas coisas todas aqui. É emocionante, é algo que vai além do que eu possa explicar ou tente passar para você aí. E ele disse isso aqui naquele Monte das Bem-aventuranças.
Quero que você guarde isso nessa tarde. Jesus dizendo isso para nós hoje. Antes de ler o chat, antes de ler os pedidos que estão todos entrando aí, você pode mandar o seu pedido de oração. Só enviar aí, ó, envie o seu pedido de oração. Clica aí. Se você não quiser se identificar, não precisa. Mas antes de eu ler, eu nem sei o que está aqui. Só sei o que tem de ontem. Mas o de hoje eu nem vi ainda. Quero dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo algo para você. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Fiquem angustiados. Não percam o sono. Quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo ao que haveis de vestir. Jesus está dizendo, olha, que as coisas desse mundo terrenas, o que você vai ter que comer, beber, a sua roupa que você vai ter que vestir, isso é supérfluo, isso é pequeno. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Aí Jesus fala de uma forma tão singela, tão simples. Ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros como nós fazemos. Como nós, que somos animais racionais, né? Que pensamos e que vemos o agir de Deus e que entendemos, pelo menos assim achamos que fazemos, que entendemos o poder de Deus que age em nós. E Jesus fala, olha para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, como nós fazemos. Deixa eu guardar minha poupancinha, ou quando eu não tenho a minha poupança, ou quando o limite do meu cartão está estourado, ou quando o limite do meu cheque especial está estourado, ou quando os celeiros não estão fartos e guardada a comida lá, nós entramos em desespero. Desespero. Jesus está dizendo, olha para as aves do céu, observe, para um pouco para você observar as aves do céu, que não semeiam, que não plantam, não guardam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, olha a palavra de Jesus para você nessa tarde, qual de vocês, querido mano, maninha querida aí do outro lado, qual de vocês, por mais ansioso que você esteja, angustiado, por mais perturbado com a situação que você está passando, que você está vivendo, pode acrescentar um palmo a mais ou a menos na sua vida? Quem de nós pode fazer isso? E por que vocês andam ansiosos com aquilo que vocês vão vestir? Considerem como crescem os lírios no campo. Essas árvores que vocês estão vendo aí, olha, essas árvores aí, essas plantas. Essas plantas que vocês estão vendo aí, essas árvores que vocês estão vendo aí, elas não trabalham, elas não costuram, elas não fazem essa vestimenta aí, elas só são regadas, a água cai e elas crescem aí como você está vendo. E Jesus diz, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória, Salomão o homem mais rico que já existiu na face dessa terra, nem ele se vestiu como qualquer uma dessas plantas que você viu aí. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, seca, acaba, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, porque os gentios é que procuram todas estas coisas.
Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas essas coisas. E aí Jesus continua dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que você necessita, não que você acha que precisa, mas que você necessita, serão acrescentadas. Descansa, calma o teu coração hoje. A tua ansiedade não vai fazer com que as coisas mudem. Então, minha querida Eliene, e todos os demais que querem sentir Deus, olhe à sua volta e veja a grandeza e a majestade do poder e do amor do Senhor manifestando-se nas nossas vidas. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar juntos, começando esse programa ao vivo na graça. Depois nós vamos ouvir uma música gostosa. Você vai ouvir um cântico de adoração aí, gostoso de ouvir. E enquanto isso, escreva aqui pra gente. A gente já tem pedidos de oração já de ontem, já tem um monte de gente escrevendo pra gente aqui. Dando até o fuso horário, olha, lá em Portugal são 7 horas da noite. 7 horas da noite lá em Portugal, tá vendo? Tem uma moçada aqui que já tá ligada. Gente, olha, lá na Flórida, estão ligados com a gente. Gente do Brasil e do mundo todo estão conectados com a gente aqui. Olha, nós vamos orar, vamos começar esse programa, continuar com este programa, com esse espírito de paz, de descanso, de não ter ansiedade. Crer que Deus está cuidando da nossa causa, está trabalhando ao nosso favor. Enquanto você vai ouvir a música de adoração, a música de louvor, escreve aqui pra gente. Se conecte aí através do chat ou também através do telefone, é verdade. Hoje você pode ligar pra gente aqui no 61 3532 2779. 61 aqui em Brasília. 3532 2779. 61 3532 2779. E a gente vai conversar. A gente vai bater um papo aqui, vamos orar juntos aqui ao vivo na graça. Você está assistindo aí na quarta-feira, 16 de julho. É o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor preparou para estarmos juntos. Tá bom? Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração e sabe da alegria que eu tenho de estar aqui. E Pai, quando vamos para a Tua Palavra, e quando eu leio, todas as vezes que eu leio o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a Tua Palavra ali para aquelas pessoas, para os Teus discípulos, eu consigo lembrar daquelas curvas do ônibus naquela estrada e a vista do Mar da Galileia, e aquelas montanhas tão lindas, tão sinuosas, Senhor. Eu consigo lembrar do cheiro daquele lugar, do meu choro, do choro de todo mundo que estava ali. Por pensar que o Senhor pisou ali naquele lugar e que foi ali que o Senhor escreveu estas palavras, contemplando aquela beleza. Pai, nessa tarde, dá-nos a capacidade de como o Senhor fez naquele dia, contemplando o mar, as plantas, os pássaros. Que possamos nesta tarde, Senhor, ter paz no nosso coração. Apesar de todo o perrengue, de toda a dificuldade, muitas vezes apesar de toda a tribulação, que a gente não ande ansioso, porque nós não podemos, a nossa ansiedade não faz com que tiremos ou acrescentemos
milésimo de segundo da nossa vida. Senhor Jesus, faz isso nessa tarde, a vida de cada um que está conectado aqui no Ao Vivo na Graça. Que possamos ter paz no coração e viver cada dia, como disse o Jesus, cada dia, dia após o outro, sem pensar no passado e sem ficar ansioso pelo futuro, mas descansar no dia de hoje. Pai, dá-nos cada dia mais essa certeza, porque é a tua palavra, porque é a verdade. E nada pode contra a verdade, senão a favor da própria verdade. E que essa verdade seja cravada na nossa alma e no nosso coração, para que a gente tenha paz. Que esta tarde seja uma tarde e uma noite de graça, de refrigério e de descanso para as nossas almas. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa-nos, ó Pai. Me perdoa pelas minhas dívidas, pelas minhas falhas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor. E não nos deixe cair em tentação nunca, Senhor. Não nos deixe, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, Senhor. Porque tua é a glória. Agora e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.
Glória a Deus nas alturas. Hosana, hosana, hosana. Que esse seja o cântico que está nos seus lábios hoje. Deixa eu dar um testemunho aqui, muito legal, que chegou já pelo chat. Deixa eu puxar ele um pouquinho para cá, para ficar um pouquinho mais fácil para mim aqui. Deixa eu ler para você aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque hoje... Aqui, olha só. Um testemunho que vem da Viviane. A Viviane está na Europa. Ela diz o seguinte: oi, Fernando, eu moro na Europa e agora é verão e os dias aqui são quentes. E hoje pela manhã fui me exercitar no parque e o dia estava tão lindo, com o céu bem azul, sol maravilhoso e os pássaros voando e cantando. Foi um momento tão bonito que eu louvei, cantei sozinha e agradeci a Deus pelo seu amor por mim, pela sua bondade e misericórdia que dura para sempre. Eu senti a presença dele comigo e foi um momento muito gostoso de alegria. Um testemunho singelo, mas tão bonito para mim. Ô Viviane, graças a Deus por isso. É isso mesmo que Deus espera. Que nós enxerguemos ele no dia a dia, no nosso próximo, na natureza, nas coisas que ele criou. Às vezes quando eu saio para correr aqui no Lago Norte, aqui atrás, aqui pertinho da casa do Caio, tem um lugar que a gente chama de prainha. E é tão gostoso chegar ali e dar um mergulho, sabe? Ir naquele lago gostoso, ver o céu, ver tudo e contemplar a grandeza de Deus. Não tem barato melhor do que esse. E é muito bom mesmo. Graças a Deus, Viviane, grande beijo para você. Muito legal o seu testemunho. É isso mesmo. Bom, como disse, a gente tem algumas questões que ficaram do chat de ontem aqui. E eu gostaria de colocar esses pedidos de oração. A Ceissa, ela diz o seguinte: boa tarde, manos, eu chego agora e peço oração a vocês em favor de 2 irmãos de sangue. Eles estão entregues ao crack e estão definhando. Moro distante e fico muito triste com isso. Fico sabendo das notícias do estado deles e fico entristecida. Peço que me ajudem em oração, por favor, o Maurício e o Carlos Augusto. Ceissa, nós vamos orar sim por eles. A Ninha também entra aqui e pede: peço a vocês que orem pelo meu irmão Vitor, que viciou-se em drogas. Essa é uma amarra mesmo, né? É uma brecha que quando a gente entra, a gente se entrega, o inimigo se aproveita mesmo disso. E é muito complicado. O crack, principalmente, disse que o crack, quando você dá o primeiro trago, você nunca mais deixa, né? Você é dependente mesmo daquela droga. Então nós vamos orar pelo Maurício, pelo Carlos Augusto e pelo Vitor, que estão passando por essa situação, sabe? E para que Deus tenha graça, Deus tenha misericórdia, Deus alcance a vida deles, né? Dê força a eles, né? Que eles tenham a prontidão, a disposição em se livrar, em entrar no tratamento, né, em entender que isso vai acabar com a vida deles. Vamos orar por eles, vocês que estão aí conectados, vamos orar juntos pelo Maurício, Carlos Augusto e pelo Vitor. Senhor Jesus, é angustiante, Pai, para famílias viverem com entes queridos próximos viciados. Pai, nesse dia em especial, eu quero apresentar a vida do Maurício, a vida do Carlos Augusto e a vida do Vitor diante do Senhor. Pai, eles estão entregues a essas desgraças e estão se corroendo, se matando por conta dessas drogas. Pai, tem misericórdia dessas famílias que estão convivendo com isso, Senhor. Tem misericórdia desses pais, desses tios, desses irmãos que estão se condoendo por causa da doença dos seus entes queridos. Pai, visita a vida do Maurício, do Carlos Augusto, do Vitor nesse momento agora. Que eles sejam visitados pelo Teu Espírito, Senhor, que haja um confronto, que o dínamo exploda na alma, no coração deles, Senhor. Para que os anjos que estão cercando a cada um deles possam
suportá-los, ó Deus, e dar um incentivo para que eles busquem a cura, para que eles busquem um tratamento, para que eles se livrem desse mal tão grande, Senhor, que tem assolado e acabado com a vida de cada um deles. Eu suplico, papai, pela tua misericórdia, Senhor. Eu suplico, Pai, pela tua misericórdia sobre a vida desses manos queridos. Que haja restauração, que haja cura sobre a vida deles. Que esse vício seja sanado, ó Pai. Que se não for algo milagroso, que o Senhor faça agora na vida deles. Que através do tratamento, através da disposição deles de se cuidarem. E traga paz ao coração de seus familiares e a certeza de que o Senhor está cuidando dessa causa. Traz descanso ao coração da Ninha, da Ceissa, para que elas tenham a certeza de que o Senhor trabalha em favor, ó Pai, daqueles que pegam o coração e colocam nas tuas mãos. Cuida sim do Maurício, do Carlos Augusto, do Vitor e de todos aqueles, ó Pai, que têm passado por essa situação, por esse problema. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja guardando e cuidando dos seus irmãos aí, viu? Ninha, Ceissa. Tenha certeza disso, que o Senhor está cuidando mesmo. Procurando o caminho. Alguém colocou aqui. Amados, estamos morando recentemente em Graz, na Áustria. E queríamos um contato de amigos do Caminho da Graça aqui. Você poderia nos ajudar? Abraços, amigos do Caminho. Olha só, você vai entrar no site www.blogdocaminho.com.br www.blogdocaminho.com.br. No Blog do Caminho você tem todas as estações do Caminho da Graça espalhados pelo Brasil e no mundo inteiro. Inclusive na Europa. Eu sei que na Suíça nós temos uma turminha lá que se reúne. Eu não sei se aí na Áustria, o Daniel teve na Áustria no ano passado, no retrasado, se não me engano, reuniu uma moçada por aí na Áustria. E eu não sei se a moçada ainda está se reunindo. Se tem a moçada da Áustria que está se reunindo, dá um alô aqui pelo chat se vocês estiverem em contato com a gente ao vivo agora, para a gente dar as instruções. De qualquer forma, você entra no blogdocaminho.com.br, está aparecendo aqui embaixo o endereço, e lá tem todas as informações. Se não tiver um grupo do Caminho, você manda um e-mail para quem de direito lá no Blog do Caminho, provavelmente a Aninha ou o Marcelo, enfim, você vai ser direcionado a alguém que vai te instruir como você deve fazer para se conectar com pessoas do bem. E a gente tem o Caminho Virtual também, que é a moçada que se conecta virtualmente com o grupo do Caminho, tá bom? Então, www.blogdocaminho.com.br. Como eu já disse, o Marcelo lá da Flórida dá um alô para a gente aqui, um grande abraço, Marcelo. A Regiane Machado coloca aqui, ó, hashtag estamos juntos misturados. Grande abraço, força e paz a todos. Um grande beijo, Regiane. Hashtag estamos juntos misturados. Muito bom, legal. Você que está aí nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, enfim, onde você estiver, põe aí, ó, hashtag estamos juntos misturados, que é a hashtag aqui do Ao Vivo na Graça, da corrente do bem aqui com a gente. A Regina entra aqui para falar com a gente. A Regina é nossa querida amiga que está lá na Europa também, se não me engano, ela está em Portugal. E nós oramos ontem pela Jerusa. E olha, a oração do justo pode muito em seus efeitos, sabe? A gente tem visto testemunhos aqui. Ontem recebemos o testemunho da Sofia, que precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Nós mobilizamos a moçada do Caminho da Graça lá no Rio de Janeiro, não sei se você lembra disso, e milagrosamente ela não precisou fazer a cirurgia. O coração lá, as veias acharam um caminho e ela não precisou da cirurgia. E ontem nós oramos pela Jerusa, que sofreu um acidente. Olha só o que a Regina diz. A minha prima Jerusa ainda carece das orações. Graças a Deus, ela já saiu do quadro crítico. Olha só. Por causa de uma queda e por negligência da clínica que prestou os primeiros socorros, um plano de saúde caríssimo, teve que ser transferidas às pressas para o Souza Aguiar, pois estava em risco de perder um rim e já tinha água na pleura. O estado era bem grave.
Como ontem ela apresentou uma melhora, os médicos colocaram um catéter no rim e agora é esperar. Ela é uma pessoa muito querida e a família está desolada. Mas creio no milagre e sei que o Senhor já operou o milagre. Amém. Nós cremos nisso também. Deus já está fazendo. Porque ontem o estado dela era crítico, ela estava na UTI e hoje Deus já está mudando o quadro. Graças a Deus por isso. Só o fato dela ter melhorado ontem já é prova disso. Então, graças a Deus. Graças a Deus pela vida da Jerusa e pelo que o Senhor ainda vai fazer na vida dela. Nós oramos mesmo pela restauração completa dela. E a Regina veio aqui, olha, pedindo oração. Eu lembro que a Regina sofreu esse acidente, torceu o tornozelo e que ela estava de castigo assistindo a Vem TV 24 horas, não é isso, Regina? E ela continua aqui reforçando o pedido de oração dela. Ela diz: Fernando, ore por mim, eu estou acidentada, fazendo tudo direitinho, como o Caião está fazendo também, né? Tudo direitinho, está lá imobilizado, tendo paciência, ele que é um cara super agitado, está tendo que ficar quietinho, mas está lá, com muita paciência. Mas o tornozelo ainda está muito inchado, diz a Regina. Hoje já faz 2 meses do acidente. Ore para que o Senhor me dê paciência. Estou atravessando esse deserto longe da minha família e sinto falta deles. Às vezes bate saudade e sinto tristeza, mas não posso deixar-me ir embaixo. Orem por mim. Obrigada, Vem TV, por não me deixarem sentir só. Graças a Deus, Regina. Senhor Jesus, visita a Regina agora, onde ela estiver. Lá na Europa, onde ela estiver, visita a casa dela, o sofá onde ela estiver deitada, a cama, onde ela estiver. Que ela seja visitada pelo Senhor neste momento. Que a paz que excede todo o entendimento tome o coração dela, tome a vida dela, Senhor, e que ela sinta o amor, que ela sinta o Senhor a tomando por completo, cuidando da vida dela, Senhor. Pai, que esse tornozelo, em nome de Jesus, desinche, ela está fazendo a parte dela, cuidando. Senhor, que o Senhor venha com aquele bálsamo de Gileade que cura, aquele bálsamo que era preparado com especiarias e que era usado, Senhor, para curar. Que o bálsamo de Gileade do Senhor venha sobre a vida da Regina. Tire toda a dor dela, Pai. Tire o inchaço desse tornozelo. Ministra cura sobre ela em nome de Jesus. E, Pai, que ela nunca se sinta só. A saudade dos amigos, da família aqui do Brasil vai bater mesmo. Eu sei o que é isso. Sentir saudades do Brasil. Sentir saudades da família, porque eu vivenciei isso. Eu sei como é duro. Eu sei como a gente chora, Pai. E o Senhor sabe o tanto que eu chorei. Que o Senhor coletou as minhas lágrimas de saudade também. Como o Senhor coleta as da Regina, as da Valentina, as de todos os manos queridos, a moçada lá da Áustria. Coleta as da Regina nessa tarde, Senhor, e que ela não se sinta só. Se for a Vem TV, o canal para ela ser abraçada, que ela seja abraçada pela Vem TV nessa tarde, em nome de Jesus. Que a Regina receba o meu abraço, o abraço da corrente do bem, na vida dela, na casa dela, onde ela estiver agora, Pai. E que a cura do seu pé seja feita mesmo, Pai, conforme a tua vontade, para a honra e para a glória do teu nome. Dê descanso, dê paz, dê conforto à Regina, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Regina, minha mana querida, olha, tenha paz no seu coração, tenha tranquilidade e a certeza que Deus está cuidando de você. Graças a Deus pela sua vida. Meu querido Zé, entra aqui, olha, e fala o seguinte: Mano Fê, abraços, estou em casa. Olha só, o nosso adolescente, o Zezinho, adolescente, olha só. Fê, estou em casa e acabo de arrancar 2 sisos. Pô, Zé, que isso, mano? Ver um adolescente de novo arrancando siso. Quando a gente arranca o siso, a gente começa a ter juízo. Agora que você vai começar a ter juízo, parceiro. Grande beijo, Zé. Boa recuperação para você. Muito sorvete. Pode mandar sorvete para dentro aí, olha, que ajuda a melhorar. Sorvete, e se for sorvete de flocos ou de creme, então, vai fundo que
vai ficar bom, viu? Zé? Só não exagera para poder manter a forma aí também, porque sorvete engorda muito. Mas um beijo grande, viu, Zé, no seu coração. Você tá fazendo falta, espero que semana que vem você esteja aqui com a gente, porque você faz falta. Mesma forma que a Adriana fala lá no Dribate, que a Aninha faz falta lá no Dribate, faz mesmo, você faz muita falta aqui pra gente no Ao Vivo na Graça. Como o Tonho também. Tonhão, se você estiver assistindo a gente, Tonho, grande beijo pra você, mano. Tô sentindo a sua falta aqui. Eu e Zé estamos sentindo sua falta aqui no Ao Vivo na Graça. Muito bem, vamos seguir aqui, gente. Eu tenho uma mensagem que está na ponta da agulha ali para ser colocada, que foi uma mensagem que o Caião pregou lá em Israel, na prisão do apóstolo Paulo. Lá em Israel não, lá na Grécia, na prisão de Paulo. E eu gostaria muito de que você ouvisse essa mensagem, essa pregação. Aconteceu alguma coisa no chat aqui que eu não estou conseguindo descer, gente. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, enfim. Eu vou botar para rodar essa mensagem do Caio lá em Israel, lá na Grécia, porque é uma mensagem muito singela e que fala profundamente. Agora voltou aqui, e que fala profundamente ao nosso coração. E eu queria que você continuasse mandando o seu pedido de oração aqui pra gente. Que você continuasse mantendo a gente conectado. Deixa eu só ler aqui, antes de a gente mandar essa devocional do nosso querido Caio, e que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes na nossa vida a gente fica angustiado, a gente fica, sabe, uma angústia no coração, com as coisas que passaram, ou com as coisas que há de vir, com as pessoas que passaram na nossa vida, ou com as que precisam passar. Isso causa uma angústia no nosso coração. E essa mensagem ela vem como um bálsamo sobre as nossas vidas. O Caião falando sobre uma divergênciazinha que houve entre Paulo e Barnabé. Enfim, você vai ouvir a mensagem e você vai ver que ela vai cair como uma luva na sua vida nessa tarde de hoje. E eu queria que você continuasse mandando seus pedidos de oração. Se você não conseguir mandar pelo chat, você pode mandar por e-mail também. A gente tem essa novidade, não sei se o Thiago vai conseguir colocar lá no GC, porque eu não coloquei no GC, mas durante a mensagem do Caio você vai ver no GC. Mas você pode escrever Ao Vivo na Graca, que é o sem cedilha, né? O e-mail não tem cedilha, alvivonagraca@gmail.com. É o e-mail do programa Ao Vivo na Graça. Você pode mandar o seu pedido de oração por e-mail. Quando a gente não estiver ao vivo, você entra aí, alvivonagraca@gmail.com, e manda o seu pedido de oração e que a gente vai receber e vai ler. E todos os que estão aqui serão guardadinhos aqui, para que, se não der tempo de ler hoje, nós leremos na próxima terça-feira, tá bom? Então, queria deixar você com essa mensagem do Caião agora, aqui no Ao Vivo na Graça. Eu há um tempo já que eu estou com essa mensagem, e essa mensagem fala muito ao meu coração, falou muito ao meu coração quando eu gravei ela lá na Grécia, junto com o Braulio. Foi tão importante, foi um divisor de águas na minha vida, e eu espero que seja um divisor de águas na sua vida também. Agradeço ao Caião por ser esse instrumento nas mãos de Deus para falar ao nosso coração, e espero que fale profundamente ao seu coração também. Eu editei algumas partezinhas para ela caber aqui dentro do nosso programa. Eu espero que fale profundamente ao seu coração nessa tarde. Então, com você, nosso querido Caio, direto da Grécia, lá da prisão de Paulo, que fale profundamente ao seu coração agora. Preste atenção. Antes do capítulo 16, a gente vê o fato de que Paulo e Barnabé se desentendem. Há uma desavença tal entre eles por causa de João Marcos, conforme eu mencionei há pouco ali embaixo. E Barnabé pega seu primo João Marcos, vai para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, volta aos lugares aonde, teoricamente, ninguém com bom senso, depois de ter sido preso, fustigado, apedrejado até a morte, gostaria de voltar, mas é o caminho que Paulo quer fazer, para ver como os irmãos passavam e para fortalecer-lhes a fé. Enquanto isso, Barnabé
e João Marcos viajam para Chipre. E, num certo sentido, Barnabé desaparece da história naquela escolha que ele fez de ir com João Marcos para Chipre. E Paulo decidiu ir pelo caminho que ninguém deveria ir. O caminho onde eles já tinham conhecido as hostilidades demasiadas, que foi o que eles experimentaram. E ele vai, confirma aqueles irmãos naqueles lugares, ele já chega com mais discrição. Àquela altura ele já era uma figura pública naqueles lugares, portanto ele passa com discrição muito maior, indo apenas nas casas dos irmãos e fortalecendo-lhes a fé. Quando eles saem dali, a narrativa do capítulo 15, a gente entra no capítulo 16, a gente vê que ele chega numa cidade chamada Derbe e Listra, e ele encontra uma pessoa, um rapaz chamado Timóteo, de mãe judia e de pai grego, e que tinha sido criado desde a infância aprendendo as escrituras, como Paulo mesmo vai dizer posteriormente na carta que ele destina a Timóteo. E esse Timóteo, que era uma pessoa tímida, uma dificuldade muito grande de se impor, de se expressar, de afirmar suas posições, estranhamente, pelo caráter todavia que tinha, Paulo escolhe, não por causa do seu carisma, mas por causa do seu caráter, e diz: vem comigo. E Timóteo vai. Sai Barnabé, sai João Marcos, entra Timóteo. E sutilmente a gente não vê em momento algum a menção da chegada de Lucas, que era um médico e que fora educado na cultura grega, mas que tinha todo o background do conhecimento do judaísmo e das escrituras do Velho Testamento. Em momento algum se diz, assim como se diz encontrou um jovem chamado Timóteo, não se diz encontrou um homem chamado Lucas. A gente só percebe que esse Lucas foi encontrado pela mudança verbal, pelas descrições do texto, que até então, Lucas, que escreveu Atos, até esse momento aqui no capítulo 16, ele está usando descrições distantes, dizendo: e saíram, e foram, e viajaram, e ocorreu isto e aquilo. A gente percebe a entrada dele na história com as mudanças que a gente vai vendo na leitura do texto, quando você começa a ver dali em diante, verso 10, assim que teve a visão, procuramos partir. Logo adiante você vai vendo todas as inclusões, aqui em Filipos, verso 13, onde ele diz: e assentando-nos, falamos às mulheres. É o narrador do livro, pela primeira vez presente na história. Antes, ele foi um coletor de informações. Daqui para frente, ele é testemunha ocular do que ele mesmo vira. O que eu queria dizer para vocês, sem me estender como já fiz em outras ocasiões, e sem também nenhum afã de natureza histórica, arqueológica, mas apenas do ponto de vista da existencialidade das nossas percepções, é algo que a gente podia falar em Nova Iguaçu, tanto quanto em Filipos, e que é basicamente o seguinte: há pessoas, gente, que precisam sair das nossas vidas. E há pessoas que precisam dramaticamente entrar nas nossas vidas. Raramente a gente discerne quais são as que precisam sair. Quase nunca a gente sabe quais são aquelas que devem entrar e entrarão. O que acontece aqui muda a história, de certa forma, de Paulo, e por conseguinte muda as nossas histórias. Se Paulo tivesse dado atenção a Barnabé e seguido com ele, provavelmente eles tivessem se perdido em Chipre, e sabe lá qual o caminho histórico que eles viriam a fazer.
como aconteceu com Barnabé, que não era um homem pouco significativo. Ele era tão significativo aqui na história de Atos, que durante um bom tempo, do capítulo 13, quando eles saíram de Antioquia da Síria para frente, a figura principal não era Paulo ainda, era Barnabé. E foram os apóstolos Barnabé e Paulo. É devagar, é que Paulo vai crescendo no processo pela ardência, pelo impacto da conversão, pela fluência no falar, pelo carisma no se expressar e pela manifestação de dons espirituais que acompanhavam a fala tão fortemente persuasiva dele, que é algo que Lucas não poupa, é a palavra persuadir relacionada a Paulo. São palavras que Lucas usa muito, e Paulo persuadia, e Paulo arrazoava com eles, como eu disse em Éfeso. Era uma junção de uma pregação que explorava o elemento de toda a lógica das construções, até onde ela era possível e passível de ser levada. Chega uma hora que ela se esgota, Deus é mistério e a graça de Deus é indescritível, e não há comunicabilidade suficiente para se expressar o que da parte de Deus vem. Por isso é que, escrevendo aos Efésios, Paulo diz: eu peço e eu oro para que vocês alcancem a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, e assim vocês provem, conheçam. Alguém pode ter toda a cultura do mundo sobre todas as coisas passíveis de serem conhecidas sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a história da fé, e não carregar nenhuma prova disso no coração, porque ela só se dá quando a gente encontra essa pessoa. Jesus não é um conceito, Jesus não é uma sistematização doutrinária. Se o fosse, eu não queria absolutamente nada com ele. Ele é uma experiência viva de alguém que é vivo, é Deus vivo, e uma experiência que só se consuma em nós pela via do amor. Qualquer outra coisa sem amor não realiza o bem do Evangelho na nossa vida. E eu estou dizendo isso porque ele diz: eu quero que vocês provem isso tudo e conheçam o amor de Cristo, que excede, que transcende a todo entendimento, mostrando para nós que existe essa dimensão que se instala na gente como algo tão factualmente, existencialmente inegável, e ao mesmo tempo para o qual faltam códigos de comunicabilidade, a menos que o outro experimente. De modo que o que eu posso transferir a alguém tem seu limite. E há uma outra dimensão que, se o próprio indivíduo não se abrir para ela, não a desejar, não a quiser, não a buscar, ou sendo invadido por ela, não a acolher, nada de fato acontecerá na vida dele. Agora, quando acontece, acontece no nível de certa possibilidade de ser contada, de ser expressa, de ser narrada, de ser comunicável, mas num outro nível acontece numa dimensão tão particularizada, tão existencial, que é impossível de ser comunicada. Ou você conhece ou você não conhece. E não é a intelecção nem a cultura que no fim vão realizar esse milagre na vida de ninguém. E pobre daquele que pensar que porque conheceu alguma coisa ou foi educado em muitas coisas, conheceu algo do Evangelho, porque o Evangelho só se manifesta como conhecimento quando gera em nós esse amor, paixão, fé transformador no coração. Bom, Paulo chega a essa região que nós vemos aqui no capítulo 16, encontra Timóteo, e em Trode, nós falamos bastante sobre o fato de que eles estavam na região frígio-gálata, onde nós atravessamos e estamos atravessando essa cordilheira enorme. E diz aqui o verso 6 do capítulo 16:
e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, que é uma coisa interessante, a gente fica com essa impressão de que o Espírito Santo quer que a gente pregue o Evangelho em todo lugar, o tempo todo. Mas há ocasiões em que o Evangelho precisa ser guardado para outras ocasiões. São essas sabedorias que a religião nunca teve nem terá. E só quem anda na sensibilidade do Espírito adquire. E aqui explicitamente se diz que foi o Espírito Santo que os impediu de pregarem naquela região da Ásia. Eles defrontaram Mísia e tentavam ir para uma cidade chamada Bitínia. Primeira alusão no Novo Testamento que a gente tem a Bitínia está lá em Atos, no capítulo 2, no Pentecostes, quando se diz que havia gente de Bitínia, entre aquelas 17 nações presentes no dia de Pentecostes, havia pessoas de Bitínia. Depois a gente ouve falar de Bitínia aqui, depois a gente lê em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, Pedro saudando os irmãos de Bitínia, significando dizer que Pedro chegou a Bitínia e levou o evangelho lá. Mas Paulo está sendo poupado de desvios de rota. O primeiro desvio foi aquele de poder ter ido com Barnabé para Chipre. E não foi. E Barnabé sumiu da história em Chipre. O outro desvio é esse. Ele queria ir para algumas regiões da Ásia em que o Espírito Santo o impediu. E aí dá essa vontade nele de ir até a Bitínia, mas outra vez se diz, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O texto diz, e tendo encontrado Mísia, desceram a Trode, aonde nós estivemos. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, a gente está na Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa para Macedônia e ajuda-nos. Ele viu o cara vestido de macedônio, com roupa de macedônio, dizendo, vem daí para cá, para Macedônia. Ele não tinha ido para Chipre, ele quis ir pregar mais profundamente na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Ele quis ir especificamente para Bitínia, mas diz, o Espírito de Jesus não permitiu. E naquela noite ele tem uma visão de uma figura macedônia, dizendo, vem para cá. E diz o texto, à noite sobreveio a visão. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Olha que o procuramos é a primeira vez na narrativa em que o autor se inclui, é aqui. Até então ele teria dito, procuraram ir, foram. É um homem que chega sem anúncio, esse Lucas. Chega sem menção. Chega sem que ninguém diga, e ali encontraram um médico chamado Lucas. A gente só fica sabendo se tiver o cuidado de ver a sutileza dos tempos, das inclusões, dos plurais descritivos. Do contrário, você nem sabe que foi aqui. São essas pessoas que às vezes chegam com uma descrição extraordinária e mudam a nossa vida para sempre. Eu queria deixar com vocês uma pergunta antes de prosseguir. Você já prestou atenção no seu colecionismo relacional? Você é um acumulador relacional que se sente como quem foi amputado quando alguém vai? Ou não tem a coragem, às vezes, de dizer para alguém tão importante como o Barnabé, olha, desculpa, mas a minha consciência me manda ir por aqui. Você pode seguir o seu caminho, com quem você quiser. A minha consciência tem um caminho. A segunda coisa é perceber quais são as presenças, às vezes totalmente sutis, pouco gritantes, pouco carismáticas, mas que, em chegando na vida da gente, alteram-na para o bem e para sempre. Como é o caso desse Lucas, que chega sem anúncio e sem ele a gente não teria o livro de Atos dos Apóstolos.
Sem ele a gente não teria o Evangelho de Lucas, que do ponto de vista das revelações da humanidade de Jesus, é o mais completo de todos, de uma beleza extraordinária, carrega a humanidade grega dentro do Evangelho dele. Sem esse Lucas, nós não teríamos muitas das coisas, ou quase todas as coisas, que aqui estão registradas sobre Paulo, e mais do que isso. Se ele tivesse ido para Chipre, só Deus sabe o que teria acontecido. Para Bitínia, poderia ter sido um enterro, porque são coisas que a gente não presta atenção, mas determinadas escolhas que a gente faz mudam a existência da gente para sempre, para o bem ou para o mal. Podem tirar a gente do cerne de um caminho que potencializa a vida da gente para outros na história, ou podem colocar a gente num lugar de sepultamento de dons, de possibilidades, de relacionalidades, de modo que ter atenção em relação a quem tem que ir, e em relação a quem chegou, e ao discernimento a respeito da saúde que ambas as coisas carregam em si, a coragem de dizer não dá mais para prosseguir é fundamental. Tanto quanto a sabedoria de dizer vamos acolher, admitir. Às vezes você está acolhendo na descrição de quem chega absolutamente sutil, uma sutileza que só é sutil para outros, mas que para a sua vida vai ser uma adição de um potencial sem o qual você não seria quem você poderia se expressar. E eu não me refiro apenas na história, mas do ponto de vista até do que seja valor agregado para a vida e para o coração. Se Lucas não tivesse chegado, não teria o Evangelho, não teríamos Atos. E Paulo, se tivesse insistido daquele tipo, não, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, tem gente da Bitínia, para a Bitínia que eu vou, com aquelas definições missionárias que abrem assim o mapa, sabe esses mapas? Janela 1040, é para cá que temos que ir, sem perguntas, sem sensibilidades, sem verificação de quais são as oportunidades reais. E aqui é tão claro quando se diz o Espírito Santo não deixou. 2 vezes. Pedro foi, e foi bom que Pedro tivesse ido. Paulo talvez tivesse sepultado lá. Agora, porque ele não foi para Bitínia, ele encontrou a Lucas. Porque encontrou a Lucas, a gente sabe tudo que a gente sabe. Nós não estaríamos visitando esses lugares com a consciência mínima que a gente tem sem Lucas. Nós não teríamos a riqueza humana do Evangelho de Lucas sem Lucas. E nós não teríamos a sequência disso tudo. Tudo que a gente lê aqui, ó, é porque Paulo não foi para Chipre, nem foi para Bitínia. Foi porque ele teve a coragem de deixar um cara tão importante como Barnabé ir, e teve a coragem de acolher um cara tão sem expressão aparente como Lucas, é que a história inteira muda. Frequentemente a gente faz as escolhas das aparências. Quem é que do meu lado é Júpiter? Como foi assim que chamaram ao nosso amigo Barnabé, pregando lá em Derbe, Icônio, Listra. Júpiter e Paulo Mercúrio, por já ser o principal portador da palavra. De Júpiter eu não largo. Não, deixa Júpiter fazer o caminho dele. E às vezes é um meteoro simples que vem passando por ali sem nenhuma grandeza planetária, que vai fazer toda a diferença na história da existência da gente. Olha só, tivesse ele ido para Bitínia, nós não teríamos, por exemplo, o que nós visitamos hoje aqui em Filipos. Nem teríamos a carta aos Filipenses. Vocês já imaginaram o que seria a gente estar aqui conversando sem a consciência da carta aos Filipenses? Se bem que para muita gente aqui não faz a menor diferença, porque nunca leram.
Nunca estudaram e ali na televisão, pior ainda. Mas para mim, a diferença é total, e para quem quer que tenha tido essa experiência, a diferença é radical. Porque ele não foi para Bitínia, ele veio para Filipos. A gente tem a história de Filipos, a gente tem a conversão de Lídia, a gente tem o carcereiro, a gente tem uma igreja que nasce aqui, a gente tem uma carta magnífica que mudou a vida de milhões de pessoas na história humana. Mas ainda, porque ele não foi para Bitínia, ele foi para Tessalônica, para onde nós iremos. Aí nós temos a história dele em Tessalônica, narrada, e nós temos duas epístolas aos Tessalonicenses fundamentais para a construção da nossa fé, do ponto de vista ético e do ponto de vista escatológico, que são as duas ênfases das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Porque ele não foi para Bitínia, ele foi para Bereia. E em Bereia um grupo de pessoas se solidificou densamente na fé, porque eram pessoas que conferiam coisa com coisa. Não apenas ouviam Paulo, mas checavam na Escritura se as coisas eram de fato como as coisas eram. Se ele tivesse ido para Bitínia, a gente não teria tido o nascimento da igreja em Atenas, porque ele acaba indo para Atenas. Se ele tivesse ido para Bitínia, ele não teria ido a Corinto. E em Corinto a gente não teria aquela história maravilhosa do que aconteceu, e lá narraremos, nem as duas cartas de Paulo aos Coríntios, que provavelmente sejam 4, fundidas em 2, como nós temos aqui, com um acervo de material maravilhoso. Se ele tivesse ido para Bitínia, nós não teríamos absolutamente a presença dele em Éfeso, como nós já vimos lá, com a revolução que aconteceu com aquela presença, nem essa carta extraordinariamente grandiosa, sensível, espiritualmente linda, de grandezas para dentro, imensuráveis, conforme a gente percebe e entende. Se ele tivesse ido para Bitínia, nós não teríamos uma quantidade enorme de outras coisas. Não teríamos a carta aos Colossenses. É porque ele não foi para Bitínia que ele foi para Colossos. Não foi para Bitínia, escreveu uma carta também aos de Hierápolis, que nós não temos na mão. Escreveu uma carta aos de Laodiceia, que se perdeu e nós não temos na mão. Nós temos praticamente o resto do Novo Testamento, com exceção da carta aos Romanos, nessa região, porque Paulo não foi para Bitínia pregar o Evangelho. Vejam como pregar o Evangelho não é o pretexto dos pretextos para se fazer qualquer coisa. Até para pregar o Evangelho a gente precisa saber o tempo, a hora, a sabedoria, o bom senso, o discernimento, a ocasião. Não basta sair como um louco translocado. É preciso que se tenha esse cuidado, essa cuidade de saber aonde é que Deus nos leva, aonde Ele nos conduz. Não se pode andar no Evangelho apenas com um mapa e com um GPS. Tem-se, não se pode prescindir das intuições do coração, de ouvir as vozes sutis, não audíveis, falando no íntimo da gente. Eu poderia me alongar bastante, como já me alonguei em outras ocasiões falando sobre isso, 1 hora, 1h30, mas eu quero parar aqui deixando só essa instrução do Evangelho e repetindo a pergunta. Você é um colecionista de oportunidades? O que quer que a você lhe pareça uma porta aberta, você entra só porque está aberta? Porta aberta é só uma porta aberta. Eu preciso saber por que porta eu entro, qual é a minha, qual é a porta da minha vida. A outra coisa é, tem pessoas que cumprem um papel na vida da gente um tempo, mas querer mantê-las, ou por causa do significado delas, ou da importância carismática, ou do que elas já fizeram por nós, num colecionismo relacional, às vezes é um atraso de existência para nós.
Cada um faz o seu caminho e ninguém tem que ter essa angústia dogmático-fraterna de dizer: iniciamos juntos, temos que terminar juntos. Há coisas que param no meio do caminho e cada um segue o seu. E nos encontraremos mais adiante, porque tudo isso converge na mesma direção, aonde todos nos encontraremos no Pai. Mas a história humana às vezes demanda de nós decisões, demanda de nós escolhas. E mais, não despreze aquilo que chega sem grandes anúncios, porque às vezes são dessas pessoinhas que não carregam bandeiras e nem portam estandartes, que a vida da gente vai encontrar o seu veio, o seu principal significado. Guarde isso no coração, olhe para a sua vida, veja quem é que está querendo ir ou precisando ir e você não deixa. E veja quem é que está tentando entrar e você não permite. E não faça isso só porque tem alguém tentando entrar. Sempre a gente tem que deixar quem quer ir. E a gente tem que ter o discernimento de admitir quem querendo entrar pode ser admitido na existência da gente. Havendo essa sensibilidade, a gente não perde uma quantidade enorme de tempo, nem de vida, nem de energia. Ontem mesmo aqui numa das nossas paradas a gente conversava, a Adriana e eu, com uma amiga preciosa, falando justamente sobre isso. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa que vem para a vida da gente e a gente sente naquela obrigação de fazer qualquer coisa, alguma coisa de qualquer modo. E logo descobre que aquilo ali é uma vampirização. É um morcego chupando o nosso sangue. E a gente tem que ter a coragem de dizer: não, vai. Porque Deus é Deus, eu não sou o Deus de ninguém. Eu não me cuido, eu não tenho poder sobre mim, eu vou ser Deus na vida do outro. O que eu puder fazer eu posso, mas não são todas as relações que têm que ser admitidas a chifopagia de um vínculo que anda junto todo dia. E tem-se que ter a cuidado para perceber aqueles discretos, que às vezes chegam com tesouros enormes, mas que às vezes os nossos pré-condicionamentos desprezam, porque a gente já tem configurações tão dogmáticas do que seja o que nós admitimos ou não admitimos na vida da gente, que a gente não acolhe o que poderia e pode carregar um significado maravilhoso de continuidade, de potencialização para a existência de cada um de nós. E eu me refiro, por enquanto, apenas à terra e à história e ao potencial da vida da gente, transferindo graça para outros, aumentando o dom de Deus na nossa vida, em nós e para outros. A segunda coisa que eu quero dizer é mais rápida do que essa, que já foi longa demais e a fome até em mim já bateu. O que faz dois homens como Paulo e Silas, dois barbados, machos, cheios de vergões, depois de terem sido moídos aqui em Filipos e colocados numa prisão, começarem a cantar às 6 horas da tarde até a meia-noite. Cantar é uma coisa muito estranha, né? Quando a gente não está num palco, ou num teatro, ou num concerto, ou numa ópera, trabalhando, cantando. Ou quando a gente não está reunido com os amigos, animados por um vinho, uma cerveja, uma bebida, um churrasco, qualquer coisa assim. É na expressão de fé dos discípulos de Jesus e também entre indígenas e outras culturas onde se canta bastante, mas tem grupos humanos que não cantam publicamente juntos, celebrando nada. Mais esquisito ainda é apanhar, tá todo lanhado, sem curativo, sangrando, ardendo, numa prisão, cantando. Dois machos. Não tem nem o pretexto do romance. Dizer: meu Deus, eu estou todo ferrado, mas na prisão aqui ao lado tem aquela gracinha que quando a gente sair daqui
vai valer a pena, deixa eu cantar. E não é Vinícius que eles estão cantando, não é Tom, não é nada disso. Eles estão cantando a Jesus. É mais esquisito ainda. Cantar um homem. Jesus! Gente, é muito esquisito. Imaginem só, é louco. É totalmente louco. Só o que deslouquifica essa ação é a fé. Porque sem a fé é loucura. É coisa de seita doida ou de gente absolutamente sem qualquer referência de equilíbrio humano e mental. Agora estão eles dois cantando. E orando e cantando, e orando e cantando, e orando e cantando. Tomem cuidado, gente, para que esse espírito gospelento, nojento, não tire de vocês a espontaneidade de todas as formas de adoração e de louvor, inclusive de canção. E nós não estamos aqui para ficar fazendo análise crítica de nenhum tipo de música. O que se torna louvor como canção é o que brota sinceramente do seu coração. Foi isso que impactou aquele carcereiro. 2 homens feridos, cantando e orando durante a noite, enquanto ele lá dentro dizia: o que esses loucos fazem? Foi ouvindo a expressão sincera desse brotar. E aquele terremoto chega para nós com uma ilustração com a qual eu quero concluir. Eu já vi muito terremoto acontecer quando a gente começa de coração a adorar. Pois é, gente boa, que mensagem fantástica, abençoadíssima. Essa mensagem foi uma mensagem muito inspiradora do Caião, como todas, não é? Mas essa em especial falou muito forte ao meu coração. Nós estávamos na Grécia, ali diante da prisão do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo ficou preso. E a gente tem que aprender mesmo a deixar as pessoas irem, deixar pessoas novas virem, deixar as coisas velhas passarem, coisas novas virem sobre as nossas vidas, assim como Paulo e Barnabé, assim como aconteceu com esses 2 discípulos de Jesus, esses servos do Senhor. A gente tem que aprender que essas coisas também acontecem e a gente tem que permitir que isso aconteça na nossa vida também. Que essa mensagem tenha sido assim impactante na sua vida no dia de hoje, nesse dia de graça, de ao vivo na graça. Muito obrigado por você ter ficado ligado com a gente aqui. Todos os pedidos de oração que foram colocados diante da presença do Senhor, eu tenho a plena convicção que chegaram ao trono do Pai como aroma suave, foram recolhidos no cálice do Senhor. Fique ligado aqui na Vem Ver TV, coladinho aqui com o Ao Vivo na Graça. Você tem a reprise do Papo de Graça do dia de hoje, do dia 16 de julho. Papo de Graça de hoje está sendo reprisado agora, coladinho aqui com o Ao Vivo na Graça. Fique ligado em toda a programação aqui da Vem Ver TV, porque aqui sempre o canal é você. A gente faz de tudo para que esse canal de graça chegue aí na sua casa, chegue na sua vida e te abençoe tremendamente. Não esqueça de ajudar a gente, não esqueça de ajudar a Vem Ver TV. Mês a mês a gente vai aqui, olha, forçando para que a gente consiga pagar as contas e na maioria das vezes, infelizmente, a gente chega no vermelho, mas Deus, assim, faz o milagre mesmo. E a gente fica, às vezes, meio um pouquinho assim, ansioso, angustiado. Deixe que isso aconteça, não. Faça a sua parte. Aqui não tem barganha, não tem troca, é papo reto de gente séria. Então, bem aqui embaixo você tem um linkzinho como contribuir. Ajude a Vem Ver TV. Eu gosto sempre de enfatizar isso, que a Vem Ver TV é fruto do site caiofabio.net. Então, caiofabio.net surgiu a Vem Ver TV, que houve a visão do caminho da graça, que veio o caminho da graça nas nações, que é os nossos missionários que estão viajando hoje lá para Senegal, para Nigéria, para visitar os nossos orfanatos, ajudar a construir novas instalações dos nossos orfanatos. Enfim, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque a gente com consciência, como você aí,
tem nos ajudado. Então não deixe de contribuir. Entre aí no Como Contribuir, faça um depósito bancário, uma transferência, pague através do cartão de crédito, PayPal. Em qualquer lugar do mundo, onde você estiver, você pode ajudar a VIVTV. Fernando, mas é muito pouquinho a minha ajuda. Não tem problema que seja pouquinho. O seu pouquinho, com pouquinho de cada um, a gente faz um montão, tá bom, gente? Antes de terminar esse programa, eu gostaria de orar mais uma vez junto com você, aqui no Ao Vivo na Graça, e lembrando que a gente está sempre aqui, a VIVTV, 24 horas, uma programação nos 3 canais, super especial, super abençoada para você. Vamos orar antes de terminar esse programa? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um programa Ao Vivo na Graça. Obrigado por essa mensagem do Caião que realmente impactou o nosso coração, que trouxe vida para as nossas vidas, Senhor. Que a gente tenha mesmo a consciência de deixar as coisas velhas passarem, coisas novas virem, Senhor. Que pessoas passem, pessoas novas venham, que nós estejamos abertos ao novo mover a cada dia. O Senhor não é um Deus parado, o Senhor é um Deus que se move a cada dia, transformando as nossas vidas até nos tornarmos estatura de varão perfeito, até o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Muito obrigado por essa tarde tão gostosa, pela tua presença aqui conosco, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Mas acima de tudo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor é, o Senhor da nossa vida, autor e consumador da nossa fé. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Obrigado por você ter ficado aqui com a gente no Ao Vivo na Graça. Lembrando que amanhã é quinta-feira. Amanhã, 17 de julho, é isso mesmo. Amanhã, 17 de julho, quinta-feira, tem Papo Musical com Toninho Maia e o meu querido amigo Braulio, às 9 horas da manhã, e às 10 horas, Papo de Graça ao vivo com o Caião, com o Braulio, com os amigos que estiverem aqui com a gente. Olha, beijão no seu coração, obrigado mais uma vez. E na próxima terça-feira, estamos juntos aqui, às 3 horas da tarde, com o Ao Vivo na Graça. Beijão e que Deus te abençoe. Obrigado, gente.